Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial da nossa planilha de gestão de frete 5.0. Nesse vídeo nós vamos aprender a trabalhar com a parte dos relatórios e também será uma continuação do primeiro vídeo que nós tivemos falando sobre a gestão de fretes. Então, quem está assistindo esse vídeo agora e não assistiu ainda o primeiro vídeo, é muito importante você voltar para entender como funciona a nossa planilha de gestão de fretes, tudo bem? Então, continuando de onde a gente tinha parado, é o seguinte: quando nós terminamos o fechamento da carga, que o caminhão está pronto para viajar e que nós já lançamos o centro de custos, o valor correspondente das despesas, o próximo passo é nós lançarmos esse fechamento na planilhas por viagem. Então, por exemplo, vocês vão ver que aqui eu já tenho até lançado como exemplo. Vou lançar a data do lançamento, tá bom? Vou colocar o número do controle. Lembrando o seguinte, que quando se trata de um fechamento de carga, onde se tem vários clientes atribuídos, você vai precisar lançar várias linhas relacionadas à mesma viagem. Então, como eu tenho 3 clientes diferentes dentro da mesma viagem, então eu vou lançar aqui 3 vezes. Então, percebam que a primeira linha, tá bom, que eu lancei, entrou o valor total dos custos. Tá vendo aqui? Mas a segunda linha e a terceira linha não entrou mais as despesas. Por quê? Porque esse custo está relacionado à viagem inteira. Já é o custo envolvendo todos os clientes, tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo, tá certo? Então, automaticamente, quando você repete o número do controle, essa parte da despesa, ela não vai sair do custo, tá bom? Então, uma observação bem importante é que se você começou lançando o controle 41, por exemplo, eu não posso chegar e lançar um outro controle, por exemplo, o 23, e depois continuar no 41 de novo. Senão vai dar um erro na planilha, tudo bem? Então, quando você pegar ela para fazer e é o mesmo número de controle, faça de uma vez, seguida. Se for para 10 clientes a viagem, então você vai lançar 10 linhas aqui. O sistema vai entender que mesmo sendo 10 linhas, vai ser uma viagem só. Tudo bem? Então, segue o mesmo princípio como nós já estudamos, da parte do lançamento, vai seguir a mesma coisa, tá bom? Lembrando que cada linha dessa corresponde a um cliente, então você vai colocar aqui o peso relacionado da mercadoria de cada cliente e algumas informações. Essas informações que vocês vão lançar aqui, vocês vão imprimir elas antes de lançar, tá bom? Então, quando eu termino o fechamento da carga, eu venho aqui em relatório, impressão. Quando eu coloco o relatório de impressão, eu vou colocar a data, tá bom? O intervalo de datas que foi lançado aquele número de controle relacionado à viagem e vou localizar. Quando eu localizar, ele vai me dar aqui o número do controle correspondente, as informações do veículo, do motorista, do cliente, total de frete de cada cliente, tá bom? E o total de peso de cada cliente. Porque isso você vai lançar justamente aqui, quando ele pedir aqui, ó, qual o valor do frete? O valor do frete vai ser o que está naquele relatório. Qual o valor do peso da mercadoria? O que está naquele relatório, tá bom? Essa viagem aqui, ó, segue o mesmo princípio. Você vai colocar apenas a única viagem. Por exemplo, aqui, ó, São Paulo a Caruaru, estou colocando 3.600 quilômetros de viagem, porque ele já está fazendo todo o percurso. Então, eu não vou colocar, repetir aqui, quilômetro inicial e final, para dar outro total de km total aqui. Não vou, porque senão ele vai triplicar o percurso da viagem, tá bom? Então, você só coloca uma vez, porque é apenas uma única viagem. Já nessa outra parte aqui, você vai lançar normal. Se a viagem é feita no prazo, se o pagamento foi efetuado e se houve problemas ou não na viagem. Tudo bem? Continua a mesma coisa, colocando também as observações se necessário. Gente, terminada essa parte, você fez praticamente 80% na verdade, você fez 100% da planilha. Porque o que você vai fazer agora é analisar os dados. Tá bom? Depois de lançado, isso aqui é como se fosse um banco de dados. Você formou o banco de dados
do seu negócio. Após pronto, você agora vai partir para a parte de análises. E nesse vídeo que nós estamos vendo aqui em questão, nós vamos falar sobre relatórios, tá bom? Então nós vimos sobre o último relatório, que é a impressão, que é justamente esse controle que você vai lançar na gestão de fretes por viagens, tá bom? Então vamos partir do comecinho, geral. Esse relatório geral, tá bom? É o relatório correspondente a todos os lançamentos que você faz aqui, tá bom? Por viagem. Então, quando eu vim aqui, por exemplo, relatório geral, ele vai me dar, no ano de 2020, eu vou escolher o ano, tá bom? Veja que ele é dividido por meses, tá certo? E vai me dar algumas informações. Valor total dos fretes, valor total dos gastos, minha receita líquida, quantidade de km rodado, viagens feitas no prazo e viagens feitas fora do prazo. Então você vai ter essa informação no relatório para o ano inteiro de 2020, tá bom? E como nós só temos ali o mês de maio lançado, a cada mês de lançamento que eu for fazendo vai aparecendo aqui também, tá certo? A mesma coisa, eu posso ter um relatório de análise por categoria. Eu quero saber de caminhão, de carreta, de carros, enfim, qual é o histórico que eu tenho relacionado a essas informações. Por exemplo, se eu colocar carreta, você vê que ele já muda aqui as informações. Tá vendo? E por aí vai. Se eu colocar, por exemplo, carro, o carro não tem nada, então vai ficar zerado. Tá certo? Então eu vou colocar aqui caminhão. Posso também fazer esse relatório por veículo. Tá bom? Então eu posso chegar aqui no veículo, ó, escolher qual é o veículo, veja que ele já sai com a placa, tá bom? Do lado. Tá certo? Você vai escolher qual é o veículo que você quer tomar informação. Por exemplo, se eu pegar a Mercedinha, ele vai me dar uma informação. Se eu pegar aqui Rodotrem, vai me dar outra informação. Tá certo? Também você tem uma análise por motorista e também tem uma análise por cliente. Tá certo? Tudo isso você pode imprimir, você pode visualizar, tá bom? O relatório e pode imprimir ou gerar um PDF, tá bom? E você pode ter isso aí na palma de sua mão. Então, essa parte aí do relatório geral é relacionada àquela primeira parte do lançamento por viagem que nós estudamos. As outras partes aqui estão relacionadas ao fechamento da carga, tá certo? Então, quando eu venho aqui em relatório, que eu vou em nota fiscal eletrônica, o que é que acontece? Isso aqui, eu quero fazer uma consulta. Digamos que você precisa fazer uma consulta relacionada a uma nota fiscal de um fornecedor que foi carregado em um determinado caminhão que viajou. Então, eu posso chegar aqui e localizar. Vamos fazer um teste. Eu vou chegar aqui e vou pegar aqui um número de uma nota fiscal. Por exemplo, 64602. Vou chegar no relatório, nota fiscal, 64602. Quando eu fizer isso, eu vou localizar. Pronto, localizou. Ele já achou. Ele vai me dizer qual é o controle que está essa nota, qual foi o fornecedor, quantos volumes, qual foi o peso, se teve taxa de coleta, valor de frete, valor cubado, frete total, quem é o cliente, vai informar qual é a CTE e o valor da mercadoria relacionado a essa nota fiscal. Então, eu posso fazer esse controle tanto por nota fiscal como por CTE, tá bom? Então, eu localizo aqui, ó, tá bom? Da mesma forma, vamos testar aqui o CTE. Se eu chegar aqui no CTE e pegar aqui um número 15817, por exemplo, chegar aqui, ó, 15817 e localizar, você vai ver que ele já mudou. Ele já coloca todas as informações atreladas a essa CTE. Tá bom? Então, a maneira aí de você localizar direitinho uma mercadoria, né, que talvez passou por algum problema e você quer consultar. Tá bom? Até para ver o valor do frete relacionado, enfim. Aqui é um relatório por fornecedor, tá certo? Então eu vou escolher qual é o fornecedor que foi carregada a mercadoria, vou escolher qual é o fornecedor que eu quero, vou colocar os intervalos de data e vou colocar localizar. Ele vai sair, por exemplo, todos os fornecedores, né, que saírem todos os controles. Então isso aqui vai encher, tá bom? Isso aqui vai encher. Então daquele fornecedor ele viajou nesse controle, nesse,
de acordo com o intervalo de datas que você selecionou. Tudo bem? Então, ele vai trazer as informações como cliente, volume, peso, né? Qual foi o motorista que transportou esse fornecedor, tá bom? Então, nesse intervalo, ele vai me trazer tudo relacionado ao fornecedor. A mesma coisa é o motorista, tá bom? Então, eu quero saber, aquele motorista ali, em um determinado intervalo de datas, o que foi que ele transportou, o que foi que ele levou, né, de mercadorias, enfim. Então, vai me dar também toda essa informação e controle. Da mesma forma, eu posso buscar também pelo número do controle. Lembrando, viu, gente, que esse número do controle não é o número do controle, por exemplo, vamos só para te relembrar. Se eu peguei esse controle aqui 18 nessa linha aqui, veja que isso aqui é uma viagem só, é um destino só, tá bom? Então, ele não vai localizar esse controle, ele só vai localizar os controles lançados aqui. Tudo bem? Então, você vai pegar aqui o número do controle e vai lançar. Coloquei 41 porque 41 é o único controle que tem lançado ali, tá bom? Mas ele vai trazer todo o controle que eu lancei aqui, tá certo? Motorista, veículo, data da saída, data da chegada, tá bom? E a parte de impressão, que é aquela que nós já vimos no começo do vídeo, que vai lhe ajudar a preencher, tá bom? O lançamento da viagem, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos aprender como trabalhar, né, e analisar os dashboards.